entrou? Já. Eu não tô vendo. Estamos ao vivo. Tudo bem com vocês? Não tô vendo. Não? Não entrou, não. Entra no meu. Eu tô aqui procurando um filtrinho. Não entrou, não. Não entrou, não. Aqui não. Aqui não aparece. Não, mas já entrou. Aqui não aparece. Tudo bem com vocês? Muito obrigada por vocês estarem aqui nessa terça-feira geladinha. Entrou. Chama a família. Quem tiver gente em casa. Amor, eu tô me ouvindo. Chama a família. Baixa o volume. Tô aqui falando com a minha produção. Quem tiver. O que eu ia falar? Eu ia falar que se vocês estiverem em casa, alguém que fuma, se vocês puderem ligar pra avó, pra mãe, pro tio, pra irmã, pro irmão, sobrinho, enfim, pro pessoal dar uma olhadinha nessa live. Essa live vai ser legal hoje. Esse projeto, Paradas para o Sucesso, da doutora Juliana, junto com o músico Luiz Fernando Dutra, está tendo apoio de vários veículos de comunicação e, sim, é um projeto antitabagista, mas de muita consciência, né? A intenção é conscientizar o maior número de pessoas. Tem tanta gente que fala, né, eu não sou fumante, mas toda vez que pode recorre ali ao cigarro. Então, acho que vai ser uma live... tem um público muito alvo, né? Um público muito definido. Daí, se vocês quiserem deixar aqui as perguntas sobre como parar de fumar, por que parar de fumar, quanto tempo demora para o pulmão começar a se recuperar, isso tudo eu quero saber. Se depois de uma semana já tem diferença, se não tem. Para quem... Oi, Nilton Oliveira, muito obrigada de você estar aqui. Deixa eu ver quem está entrando. Adriana, André Barbosa, Yara Carbone. Tudo bem? Estilo Consumo, Paulo Lois, Fernanda, Rafaela, João Kleber sou eu. Você tá aqui, meu amor? Tá aqui do lado e tá aqui na live. Jaque, tudo bem? Muito obrigada, viu, de estar aqui comigo. Marta, deixa eu ver se a doutora Juliana já chegou por aqui. Eu já ia chamá-la, mas eu acho que ela tá entrando ainda. Drogal! Juju Rosada, tudo bem, querida? Muito obrigada por ter feito a ponte junto à doutora. Tô falando que essa live vai ser uma live muito, muito diferente das outras que eu tenho feito, mas é para um bem maior, né? Quando você fez o contato comigo, falando para eu fazer a live com a doutora, que você gostaria que eu a entrevistasse, eu aceitei de bate-pronto porque o trabalho é muito legal, a causa é muito, muito nobre. A gente tem mesmo que diminuir o número de tabagistas no mundo. Fazendo uma pesquisa rápida pela internet hoje, eu vi que a cada 5 pessoas tem um fumante. A doutora vai falar, Fabi, um beijo, lindona. Você tá no Brasil ou tá na Itália? Dá um beijo na tua mãe, um beijo com um abraço, saudade de vocês. Dani, Júlia Simões, Ju, eu vi a foto do teu cachorro, esqueci o nome dele. A gente tem que fazer essa família aumentar. A Valentina vai ficar grávida desses filhotinhos lindos. Natejada, um beijo pra você. Tô com tanta saudade, Júlia, você não tem noção. Juju Rosada, a doutora já tá pronta? Já tá por aqui? É o Tom Jobim, verdade. Eu devia ter dado o nome da minha cachorra de, sei lá, Nara Leão. Danusa Leão, alguém da época. Fabi, sua linda, estamos na Itália, muitas saudades também.
Tô sempre por aqui, linda. Como você fez esse ano que você não pôde ir pro festival? Como é que rolou isso? Conta depois, ou se puder contar agora. Você aceitou para ela? Deixa eu ver se chegou aqui um pedidinho da doutora. Gente, vocês sabem que se vocês mandarem bastante coraçãozinho, a live vai ficando... vai propagando, né? Eu não sabia disso, eu soube esses dias com a Eliane D'Ameto, ela que me contou. Na verdade, é ela que tem, Juju Rosada, é ela que tem que entrar e pedir a solicitação. Tá bom? Porque ela não tá aparecendo pra mim aqui, entendeu? Então ela entra na live e pede uma solicitação, e daí eu aceito. Camila, um beijo pra você. Tati. João Felipe Ferraz, tá? Tô morrendo de saudade de você, filho. Elô, verdade. A Valentina podia chamar Elô. Ai, mas vai ficar chiquérrima, Valentina Jobim. Olha, a doutora agora mandou aqui a solicitação. Você tá na campanha, né, Ju? Eu vi. Oi, doutora. Travou? Travou pra todo mundo. Travou para todo mundo? Ixi, hoje vai ser um dia daquele, então. Voltou. Voltou? Voltou. Olha, gente, tem fazer live. Eu moro longe. Acho que a doutora também mora aqui pertinho de mim. Então tem dessas coisas. Vamos lá. O teu voltou, o teu voltou. O meu voltou. Vamos ver se a doutora também volta agora. Lara, Yara Carbone, um beijo para você, viu? Oi, doutora. Oi, Mara. Boa Tudo noite. bem? Tudo bem? E você? Também, seja muito bem-vinda. Obrigada, muito obrigada por me aceitar, né, em participar da sua live. É um prazer estar aqui junto com você. Seu trabalho é um trabalho muito bonito. Então a gente tem mesmo é que dividir. Tomara que a gente hoje consiga chegar nas casas que a gente precisa para falar sobre essa campanha tão linda e que vocês escolheram um nome tão bonito, né? Paradas para o Sucesso. Realmente, quando a gente para de fumar, a gente alcança o sucesso. Eu sei porque eu sou uma ex-fumante e é um desafio. Antes da gente começar a conversar, eu queria que você se apresentasse, doutora, por favor. Mara, meu nome completo é Juliana Barbosa Previtali. Eu sou médica, cardiologista. Eu sou formada há cerca de 23 anos. Minha formação é na PUCamp, em Campinas. Eu fiz minha residência de cardiologia no HCOR e eu tô aqui em Piracicaba de volta, né? Depois da faculdade, da residência, já há 15 anos. Então, eu atuo na área, eu faço muito consultório, né? Tenho meu consultório particular na Cardioclin. Sou médica do Corpo Clínico da Santa Casa e atuo no ENCOR também, faço também emergência, atendimento de unidade coronária, daí em tipo plantão, né? Então eu tenho assim uma experiência bem assim, bem diversificada na cardiologia, né? Eu faço cardiologia clínica, né? Daquele paciente de todas as patologias, né? Do coração. Doutora, antes da gente começar a falar da campanha, eu estava até falando agora com os meus meninos aqui em casa e falei de uma frase da Clarice. Se eu errar, Fabiana, você me corrija. Que ela diz assim, eu impávida finjo que não tenho dono. Pontas de cigarro apagadas eu recebo. Um dia ainda pego fogo.
Provavelmente Clarice Lispector deve ter escrito isso no momento de muita tristeza, de muita solidão, onde o cigarro acaba fazendo muita companhia. E todo bom fumante se arrepende depois do tanto de cigarro que ele fumou, quando ele vê o cinzeiro cheio de estava, né? A gente não diminui de problema. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a campanha, para depois a gente falar do cigarro e a solidão. Isso. Mara, essa campanha, ela surgiu assim muito espontaneamente. Eu tenho amizade com o Luiz Fernando Dutra, violinista, e ele sabe que eu tenho estudado muito tabagismo, já há cerca de um ano que eu tenho me dedicado bastante a esse tema, e eu tenho feito cursos, né, estudado bastante, e eu gostaria de divulgar isso, né, para as pessoas, para que as pessoas soubessem que eu tenho esse diferencial. Então ele me deu essa ideia, Juliana, vamos fazer então uma campanha envolvendo os artistas, que a gente poderia levar uma mensagem para as pessoas, né, se conscientizar. Então como que a gente pensou? Nós estamos todos quietinhos em casa, né? Os artistas também, ninguém sai, tá todo mundo trabalhando ou fazendo mesmo a quarentena, né? E em casa. Então, a ideia foi a gente convidar os artistas, muitos músicos, temos atores, artista plástica, todos envolvidos, e cada um deles escolheu. Eu fiz um banco de frases no tema do tabagismo, cada um ficou à vontade para escolher uma frase. Aí ele fez, então, aquele vídeo, né, que você deve ter visto. Ele começa tocando um pouquinho da sua música ou cantando um trechinho, e daí ele lê em seguida aquela frase. E é para ser um vídeo curto mesmo, para a gente postar nas redes sociais. A gente colocou no Instagram, colocou no Facebook. E eu também fui, aos poucos, levando para a mídia. Então, eles toparam, essa sugestão de pauta, eles gostaram. Então, a gente está tendo uma visibilidade boa, né? Que era a ideia essa mesmo, levar para as pessoas a conscientização de que o tabagismo é ruim, ele é maléfico. Porém, existe cura e existe tratamento. Você sabe, Mara, que algumas pessoas até vieram me falar que nem sabia que existia tratamento específico para isso, né? Olha só. Então, assim, a gente precisa levar essa informação, né? Então, quanto mais informação a gente dá para o fumante, a gente empodera ele, né? A gente dá argumentos para ele, né? Formando a sua opinião, formando o seu banco de informações para que ele tome uma atitude, para que ele mude, né? O objetivo é justamente fazer com que ele saia daquele contínuo, né? Para que ele existe possibilidade de sair. Você falou que existe tratamento, né? Qual é o tratamento para quem precisa parar? Porque precisar parar de fumar, todo mundo precisa. Agora, querer é diferente, né? Não é todo mundo que quer. Porque o cigarro, muitas vezes, é uma super companhia. Qual é o tratamento? Então, Mara, isso que você colocou é realmente importante, porque a primeira coisa é justamente a pessoa ter a vontade de parar, né? Não simplesmente saber que faz mal, saber que é ruim para ele, que no futuro ele pode ter algum problema, né, de saúde, mas ele estar disposto a ser tratado, né? Então é diferente dele somente saber que faz mal, mas ele gosta de fumar. Ele tem que estar disposto a enfrentar esse tratamento. E o tratamento, a gente baseia basicamente dois pilares.
A gente usa uma intervenção cognitivo-comportamental. A gente precisa ter muita conversa com o paciente. Isso pode ser feito somente o médico e o paciente. A gente pode ter também o apoio de uma psicóloga ou de uma nutricionista, né? Então a gente precisa contar para o paciente tudo que ele vai experimentar, tudo que ele vai sentir quando ele estiver em abstinência. É importantíssimo isso, né? A gente precisa explicar para ele e mostrar para ele treinar algumas habilidades para que ele consiga passar por isso já sabendo o que vai acontecer e sabendo quais são as dicas que a gente pode ajudá-lo. E a outra base do tratamento é justamente a medicação, né? Que existem 2 medicações no mercado que são regulamentadas, que o Ministério da Saúde aprova, né? São 2 medicações via oral. O tratamento é de 3 meses. E existe também a complementação da medicação com a terapia de reposição nicotínica, que é o que a gente já ouviu falar dos adesivos, ou a goma de nicotina. Também a gente faz isso em complemento. Muitos pacientes que têm um grau de dependência de moderado a intenso, que isso a gente consegue também fazer essa aferição com alguns testes. Se a gente nota que esse indivíduo tem um grau de dependência moderado a intenso, ele tem que ser feito o tratamento com medicação junto, porque senão a gente não consegue uma taxa de sucesso elevada nesse tratamento. Essa medicação, a pessoa pode chegar na farmácia e comprar ou ela precisa de uma receita específica? Ela precisa, Mara. Ela precisa de uma receita, ele é um medicamento controlado. Igual você, por exemplo, se fosse até uma farmácia comprar um antidepressivo, que você precisa daquela receita branca, né? Então, ela tem que ter um medicamento controlado, então só é vendido mediante a receita. Lembrar que o tratamento, ele é disponível pelo SUS, tá? Olha, então, o indivíduo, ele pode procurar a unidade básica de saúde e falar que ele tem intenção de tratar o tabagismo, tá? Aqui na cidade, a gente está com esse programa um pouco defasado. Inclusive, eu fui na semana passada conversar até com o nosso prefeito, Barjas Negre, e a gente está... e eu tô tentando fazer com que isso volte, sabe? Ficou um pouco assim, meio que parado, com pouca procura, então acaba que as pessoas se esquecem, né? Muitas vezes que existe isso, e se não tem procura, também não tem muita oferta, né? Mas lembrar, então, que o tratamento pode ser feito por um médico especializado, tanto da rede privada como da rede do SUS, da rede pública, tá? Para quem está chegando agora, eu estou conversando com a doutora Juliana Previtali Barbosa, Previtali, cardiologista, e hoje a gente está falando sobre uma campanha de antitabagismo que ela lançou junto com o músico Luiz Fernando Dutra, que é uma campanha linda que se chama Paradas para o Sucesso. Eu quero agradecer aqui a minha professora de italiano, Ana Rocha. Eu amo você. Quero deixar um beijo para a Gica. A Gica está falando aqui da equipe multidisciplinar que precisa para parar de fumar. Lua Clara, lá do Nordeste, acompanhando a gente. A Maria Fernanda está sempre comigo também, diretamente de Portugal. Ela está falando que é fundamental o poder da mente. E é verdade. Sim. Doutora, quantos dias a gente precisa para entender que está respirando melhor, que a comida tem mais gosto? Eu nunca fui uma fumante assim, inveterada, dessas pessoas que precisam fumar todos os dias. Na verdade, eu nem sei quanto um maço de cigarro já custou. Eu sempre fui aquela fumante que, tomando um vinho, numa festa, alguém acendia um cigarro, pegava. O cigarro não me acompanhou durante uma vida toda, mas o cigarro me acompanhou durante um momento muito triste, que foi assim que eu fiquei viúva. Eu Sim. tinha uma necessidade de ficar sozinha e de fumar.
Isso foi um tempo, não sei dizer quantos meses, também não durou um tempão, porque eu sempre gostei muito de praticar esporte, né? E daí começou a ficar complicado, principalmente na hora de fazer aeróbico e tal. Mas eu sei que para quem está achando que é caso perdido, tem um tempo curto até de restabelecimento, assim, para a pessoa se sentir melhor, né? Só para a gente dar uma Tem sim, animada aí nas Mara. pessoas que estão fumando muito e que precisam parar e que já perderam a vontade de parar de fumar. Sim, desde os primeiros minutos, 20 minutos depois que o indivíduo abandona o cigarro, né? Ele já começa a ter benefícios, né? A gente consegue ver diminuição na pressão arterial, diminuição dos batimentos cardíacos. Com um ou 2 dias você já tem melhora na capacidade respiratória, né? Na sua função respiratória. E sempre você vai ganhando, né? Com algumas semanas você já consegue melhorar o paladar, você, né, consegue sentir melhor o sabor dos alimentos, e também o olfato é melhorado com isso, né? O seu apetite melhora, né? Você tem o sabor dos alimentos são realçados, além de você ter ganho em termos de, por exemplo, o indivíduo fumante, ele tem um risco muito grande de desenvolver um infarto, né? Todo mundo já sabe disso. Em um ano depois que você parou de fumar, aquele risco que você tem, que você tinha por ser tabagista, já cai pela metade. Um ano já sem o cigarro, esse risco já reduz pela metade. Então a gente sempre vai tendo ganho, sempre, né? E também não importa a idade, viu? Não importa a idade que você interrompa o seu vício, você sempre ganha anos de vida. Mesmo tendo fumado 10, 20 ou 30 anos, né? A qualquer momento que você consiga parar o tabagismo, você vai ganhar em qualidade de vida e também tempo de vida, tá? Isso é estudos que já mostraram e comprovam, né? E o que as suas seguidoras estão falando é muito certo, né? A gente precisa ter o apoio multidisciplinar. Isso aumenta a nossa chance de conseguir sucesso, né? Então, é importante ter, inclusive o indivíduo que está querendo parar de fumar, ele deve eleger alguém. Pode ser alguém da sua família, um amigo muito próximo. Essa pessoa a gente convida, inclusive, para ir junto na consulta, porque existem orientações que a gente precisa passar para essa pessoa da maneira como ele encara esse apoio ao amigo fumante, ao familiar que está querendo parar de fumar. É super importante esse apoio. Aumenta sim a chance de sucesso no abandono do tabagismo. Há um tempo atrás, eu não sei dizer quanto tempo atrás, saiu uma matéria dizendo que o corpo eliminava até 5 cigarros por dia. Eu acredito que isso seja um mito, mas tem muita gente que gosta de acreditar, principalmente os fumantes. Eles entendem que se fumar 5 cigarros, tudo bem. Tem uma quantidade de cigarro que o corpo suporta, uma vez também que a gente respira um ar super poluído pelos carros, enfim, pelas indústrias. Tem algum número de cigarros que para a saúde não faz mal? Ou qualquer cigarro, em qualquer momento, faz mal? Não há, Mara, não há consumo seguro da substância. Não há. Então, qualquer quantidade de cigarro, aí a gente fala, na verdade, de todos os produtos derivados do tabaco. Aí pode ser o cigarro comum, pode ser o cachimbo, pode ser o charuto, pode ser o cigarro eletrônico, pode ser o narguile, todos eles contêm tabaco e contêm nicotina. Então, não existe quantidade segura para o consumo dessa substância. É claro que o indivíduo que fuma, como você foi fumante, né, de pouca quantidade, em poucas ocasiões, você era considerada fumante, sim, mas você era uma fumante com baixa dependência, né? Então, assim, para você
foi nocivo, né? Naquele tempo que você fumou, você teve prejuízo, né, no seu organismo, mas o tempo que você fica, né, ingerindo depende sim da quantidade, né? Então não existe quantidade segura para não ter nenhum dano. Porém, o indivíduo que fuma 2 maços, ele tem mais prejuízo do que o indivíduo que fuma 1 maço por semana, né? Entendeu? Então é assim. Antes de passar para essa pergunta aqui, na verdade, Café com Elas está falando de um caso, mas antes disso, deve ter aqui mãe de adolescente como eu. Os adolescentes, eles acham bonito fumar, né? Principalmente quando é a mãe que financia o cigarro, né? Quando eles ainda não compram os próprios cigarros, então não sabe quanto custa. Sim. E além do cigarro que eles fumam, isso eu vejo que é meio geral, porque eu tenho 2 filhos adolescentes, os amigos vêm aqui, dia de festa, então, minha nossa. E eles usam muito esse narguile. E a desculpa que eles têm é que o narguile não faz mal. Então, antes de falar aqui sobre o comentário do Café com Elas, eu gostaria que você falasse sobre esse não faz mal do narguile, que eu não acredito. Tá, então é super importante porque realmente é uma epidemia entre adolescentes e jovens, né? No mundo inteiro. O cigarro eletrônico, que a gente chama de dispositivo eletrônico para fumar, o narguile, que é o narguile, cachimbo d'água, ele é um outro tipo, outra maneira de consumir nicotina e tabaco, né? Então, o narguile, ele faz, você coloca naquele aparato que existe um forno ali, você tem que colocar um carvão para queimar. Em cima desse forninho, você coloca uma pasta de nicotina, né? Uma pasta de tabaco. E aquilo ali, você pode... existe também o reservatório de líquido, que até você pode colocar as substâncias que você quiser, você pode colocar baunilha, pode pôr framboesa, lixia, chocolate. Muitos colocam até bebidas alcoólicas ali dentro, que você vai, então, inalar os vapores do álcool, né? Então, assim, você não tem a queima da folha do tabaco, como existe no cigarro comum, né? Então, você não tem, por exemplo, o alcatrão, que ele é liberado quando você queima o cigarro, e nem o monóxido de carbono quando você queima também o tabaco. Porém, você tem outras substâncias que são geradas pela vaporização daquela pasta. E outro dado super importante, e que assim, e não deixa de ser nicotina, né? A nicotina está ali presente e é a substância que vicia do cigarro, né? A substância tão grave que causa dependência química. Para você ter uma ideia, se você fica 2 horas naquela sessão de narguile, né? Em que você faz a aspiração, né? Você traga aquela substância e ela é uma coisa muito mais rápida. Então, você aspira, 10 segundos depois você aspira de novo e vai passando isso entre a roda. Em 1 hora que você fique, em 2 horas que você fique ali, então é uma noite que você ficou com a sua turma, corresponde a mais de 100 cigarros que um indivíduo usou, olha né, durante 2 horas. Olha que absurdo. Uma noite que você fica fumando narguile é o mesmo que fumar 100 cigarros. É tão importante ouvir isso, porque você sabe, doutora, que com adolescente a gente não discute porque eles têm faculdade de quase tudo, né? Eles têm faculdade de direito, de medicina, de artes, de culinária, é uma coisa absurda. Você vai, qualquer coisa que fale, eles têm uma defesa que eles acham no Google. E é fantástico você falar isso, porque é sem fim. O narguilé é uma coisa que não tem fim. Tanto que abriram várias casas, não só aqui em Piracicaba, mas acredito que em muitas cidades,
para as pessoas poderem fumar e, ao invés de comprar Sim. todo o aparato, como você falou, pagar ali por hora para fumar, entendendo que aquilo não faz mal, porque afinal de contas não é um cigarro. Quer dizer que a pessoa pode fumar muito mais do que ela fumaria. Sei lá, quantos maços de cigarro dão 100 cigarros? Dão 5? 5. 5. É um É muito, né? absurdo, né? Inclusive, É muito. existe o risco de você ter uma intoxicação aguda pela nicotina. Isso já tem relatos no Brasil de jovens que chegaram a ter parada cardíaca. E daí a gente foi rever o que foi que aconteceu. Tinha consumido narguilé a manhã inteira ou a tarde inteira na casa de um amigo. E lembrando também, Mara, que esse tipo de consumo, veja, é uma coisa de momento. Então, ele se encontra, na semana seguinte eles se encontram de novo, e na outra de novo. De 4 indivíduos que experimentam, isso é sempre assim. Ou narguilé, ou cigarro comum. De 4 que experimentam, um vai se tornar fumante. E ele vai ser a porta de entrada para o cigarro comum. Porque o narguilé é um aparato todo, né? A hora que ele sentir a necessidade da nicotina, porque ele já criou essa dependência, e isso a gente não consegue saber quem é que vai ser, né? De 4 que experimentam, um vai se transformar em fumante. Então, a indústria do tabagismo, ela está assediando os jovens dessa maneira, você entendeu? Ela não aparece mais em propaganda porque elas são proibidas, mas os YouTubers, os filmes, então os influenciadores estão consumindo isso, e é claro que eles estão sendo patrocinados pela indústria do tabagismo, né? Então, a indústria precisa oferecer para os jovens, porque de 4, um vai se transformar em fumante, né? E ele vai logo depois passar na padaria e comprar um maço de cigarro, que ele vai se transformar. Aí pronto, ele já está dependente, né? O estrago já está feito, e é uma dependência muito, muito, muito forte, né? Não é fácil, tanto é que as pessoas sabem, né? Não é fácil largar o cigarro, não é uma questão de vergonha na cara, que muitos falam. A pessoa que fica dependente, ela começa dessa forma. É gostoso, tem o sabor do Começa narguilé, brincando, né? Começa Começa brincando. brincando, começa numa festa, começa de uma forma Isso. muito animada, né? Tem até a compartilhar, deixar a amizade mais íntima, né? Quando você troca cigarro, quando você tem o cigarro e a pessoa não, você vai ali. Tem um pacto ali, não só do vício, né? Mas de compartilhar o momento. E todo adulto fumante, em algum momento, foi um adolescente fumante. Difícil as pessoas começarem a fumar depois de mais idade, né? Começam a fumar adolescentes. É isso mesmo, Mara. 90% dos indivíduos que iniciam o tabagismo, isso ocorre antes dos 18 anos. Por isso que o tabagismo, ele é uma doença considerada pela Organização Mundial da Saúde, é uma doença, e é uma doença pediátrica. Porque a maioria, 90%, inicia antes de completar 18 anos, né? Então, essa idade, apesar de, como você falou, eu tenho resposta para tudo, mas não tem a resposta correta, né? Você não teve informação de qualidade. Então, a gente precisa levar isso para os jovens, né? Inclusive, Mara, agora no domingo, dia 31 de maio, é comemorado o Dia Mundial Sem Tabaco. Dia Mundial. E o tema desse ano é justamente a gente tentar blindar os jovens para que eles não entrem nesse vício. Porque eles estão sendo assediados na forma de narguilé e cigarros eletrônicos. É essa forma que eles estão sendo assediados pela indústria para que eles entrem no vício do tabagismo. E o papel dos pais nesse momento é muito complicado, porque o pai que proíbe sabe que o filho vai ficar o maior tempo fora de casa porque vai encontrar algum lugar que ele possa fumar ou alguma casa onde é permitido, né? Então, os pais também ficam com aquela sensação de que é melhor fazer na minha frente do que escondido.
eu vou compactuar, mas eu vou dar limite. E limite é muito difícil para cigarro. Você pode até dar limite para bebida, você não compra, não tem. Mas o cigarro, por ser mais barato, né, é mais difícil. Não existe isso. Não posso falar para você, ó, fume só um. Porque se você fuma um hoje, amanhã você fuma outro, e daqui a 3 semanas você está já dependente. E daí não tem mais o que fazer. Então, o que o pai tem que falar? Ele tem que dar argumento para o filho. Então, você pode hoje falar para o seu filho, olha, vamos olhar lá no hashtag Paradas para o Sucesso, tem bastante informação, argumentos para eles, né? Então, existe sim dano, né? Você não tem o dano como tem o alcatrão, como tem o monóxido de carbono, né? Que tem o cigarro comum, mas ele tem outros danos e é muito nocivo. Então, existe até uma analogia que a gente fala assim, se você quer se matar, você vai pular do edifício. Você vai, tanto faz se você pula do 18º ou se você pula do 14º. Então, é dano. O cigarro comum tem mais dano do que o narguilé, do que o cigarro eletrônico? Talvez sim, mas os outros também têm. Para você ter uma ideia, o cigarro eletrônico ele tem uma quantidade grande de metais pesados que são cancerígenos, que não existem no cigarro comum. Então, a gente troca, na verdade, uma substância por outra, né? E lembrando também que o cigarro eletrônico ele é proibido no Brasil desde o ano de 2009. A comercialização é proibida, né? A propaganda e a comercialização. E, na verdade, existem muitas apresentações, né? Que você pode, inclusive, até fazer em casa. Existem vídeos que mostram para os jovens fazerem esse cigarro eletrônico, esse dispositivo caseiro, né? Então, imagine que grau de controle. Não existe controle nenhum, né, sobre isso. Então, você pode comprar uma coisa que está dizendo que não tem nicotina, você tem certeza disso? Você não tem, né? A grande maioria dos cigarros eletrônicos, eles têm uma concentração muito variável de nicotina dentro de cada ml do líquido, do e-líquido, que eles chamam, né? Então, é muito preocupante isso. Olha, eu vou salvar essa live porque eu quero muito, muito que muitos pais assistam, que muitos jovens assistam, porque não é pegação no pé. É que a gente sabe que lá na frente tudo fica mais difícil. Aqui, ó, Café com Elas está dizendo que uma vez namorou alguém que fumava desde os 13 anos. Daí, numa conversa, a pessoa parou, ela não sabe se ainda voltou, mas está dizendo que na primeira semana que ele parou de fumar, ele chegou a ficar doente. A pessoa aqui chegou a ficar doente. Acontece, o que essa pessoa... Essa abstinência pode deixar doente mesmo? Ela chama de doente, mas é que são o sofrimento que a pessoa teve da sua abstinência. A abstinência do cigarro, a pessoa sente desde uma dor de cabeça até náusea, ele pode ter irritabilidade muito grande, ele pode experimentar, inclusive, alterações visuais. Então, né? A gente precisa explicar muito bem para o fumante o que ele pode sentir, contar para ele o que acontece e dar para ele quais as maneiras que ele tem para passar por isso melhor, inclusive com o tratamento junto, né? A gente tem outras dicas, por exemplo, levante. Essa abstinência, Mara, a gente chama ela de fissura, que é quando o indivíduo sente muita vontade de fumar. Ele está tentando largar, né? Ele já passou aí 1 hora, 1h30, 2 horas sem o cigarro, e ele experimenta, é uma crise. Essa fissura, ela dura cerca de 5 minutos, não mais que isso. A gente precisa explicar isso para o fumante. Nesses 5 minutos, ele pode experimentar isso.
Isso, e ele experimenta esse tipo de coisa. Ele sente o coração um pouco acelerado, ele sente angústia, ele sente irritabilidade intensa, que é a falta da nicotina. A nicotina está pedindo por mais para que entre nos seus receptores cerebrais. Então, essa fissura, ela dura 5 minutos. Uma das orientações que a gente dá é justamente sair de onde está. Se você está sentado numa mesa, levante, ande um pouco pela casa, vai no quintal, vá até a geladeira, pegue um copo de água, né? Converse com alguém. Então, para mudar o foco, porque ele dura 5 minutos. Passou esses 5 minutos, acalma e você ficou sem o cigarro. Então, são técnicas, né? São coisas que a gente já sabe que podem ajudar, que a gente pode entregar isso para o indivíduo, para que ele passe por isso melhor, né? Então, talvez seja isso que ela falou, ele ficou doente, né? Porque ele sofre mesmo. Dependendo do grau de dependência química, o sofrimento é maior ou menor. E a medicação que a gente usa, isso reduz bastante esse sofrimento, tá? Para que a pessoa passe por isso de uma maneira mais tranquila, né? Menos sofrida. Nesse tempo, trabalhando com essa campanha linda que vocês criaram, você já deve ter assistido aí muitos casos de vitória, né? Teve algum que marcou muito o projeto de vocês? E antes de você responder, amor, o que você queria saber? Não, se é proibido a venda, ela já respondeu. Ele queria saber se era proibida a venda daquele cigarro, porque a gente viu... O cigarro eletrônico. O cigarro eletrônico, porque quando a gente viaja, a gente vê muito cigarro eletrônico, né? Acho que nos outros países é liberado. Nos Estados Unidos é liberado. No Brasil, não. No Brasil é proibido. Então, na Europa também. Só que, Mara, só que você vai no Xing Ling, você vai num comércio de rua, você consegue, né? Então, existe porque tem gente que compra, então tá aí, você consegue. Mas nos Estados Unidos é liberado. E você tinha me perguntado sobre um relato, né? A gente pediu para que... Antes eu vou emendar uma pergunta aqui. E se a pessoa for pega fumando isso na rua, tudo bem. O problema é quem vendeu, tudo bem. É isso? Sim, tá. Sim. Se ele for pego, ele não vai ser preso, não é tido como droga ilícita, né? Como maconha, cocaína. Se ele for pego fumando narguilé, fumando cigarro eletrônico, não acontece nada. Porém, se você quiser denunciar um lugar que você sabe que tem a venda, você pode fazer isso e essa pessoa vai ser multada, vai ser, né, vai ter consequência para ela, né, o vendedor, né? Certo. Agora conta pra gente um caso bem vitorioso dessa campanha linda. Então, olha, eu tive alguns pacientes que já apareceram no consultório marcando consulta. Eu tive o relato de uma moça que está nos acompanhando desde o começo. E ela, inclusive, ela deu o depoimento dela, já está no meu Instagram, é a Paula Carpim. É um relato muito bonito dessa moça que ela conta que... eu não lembro direito quanto tempo faz isso, mas cerca de uns 6 anos atrás, ela fumava muito, estava muito acima do peso e ela resolveu que ela precisava mudar a vida dela. Ela ficou muito doente e, não, agora eu preciso mudar, senão a minha vida vai ficar muito ruim, né? E ela mudou realmente, ela conseguiu parar de fumar. E com a parada de fumar, ela começou a praticar atividade física junto. Parou de fumar e começou a caminhar, correr. Ela conta que ela começou com as corridas curtas, de 5, depois 10 quilômetros. Então, ela mudou realmente de vida. É muito bonito de ver o relato dela. E ela, inclusive, ela foi convidada pelo Jornal de Piracicaba. O Jornal de Piracicaba
vai fazer uma reportagem no domingo, justamente pelo no Dia Mundial Sem Tabaco, e convidou-a para fazer o depoimento. Então, isso é muito gratificante de ver, sabe? Os pacientes que conseguem largar do cigarro, eles ficam muito gratos ao médico. É engraçado isso, sabe, Mara? Porque a gente tem... Eu digo assim, que o paciente do cardiologista é para a vida toda, né? A gente trata a hipertensão, verdade. O paciente que já teve um infarto tem que cuidar o resto da vida, mas esse paciente que consegue abandonar o vício do tabagismo, ele fica muito grato ao médico. Ele fica muito grato porque a gente consegue tirá-lo de uma prisão que ele estava vivendo, né? Ele consegue sair daquele ciclo que ele não conseguia se livrar, e sempre, né? Eles experimentam sempre uma melhora, né? Eles sempre contam que conseguem, até nas relações sociais, né? Que você fica mais à vontade para falar, né? Sem saber que tem um cheiro ruim. E também na vida própria, né? Em relação à capacidade pulmonar e tudo mais. Então, é muito gostoso e gratificante de vê-los assim, relatar. Você sabe, Juliana, eu vivo com um artista, né? Que é o João Kleber. E ele, nos anos 80, finalzinho dos anos 80, no começo dos anos 80, ele já fazia muito sucesso. Então, ele já frequentava, já tinha muita amizade no meio artístico. E ele sempre disse que ele nunca bebeu, que ele nunca fumou e que ele nunca usou droga para não decepcionar a mãe. Porque a mãe era portuguesa, uma senhora, deixou ele ir para o Rio de Janeiro com 17 anos e acreditou que ele ia para ganhar a vida dele, né? Ele queria ser artista e ele foi atrás do sonho. Mas ela fez esse trato com ele. Eu deixo você ir, imagina essa mãe com o coração na mão. Eu deixo você ir, mas você não me decepcione. Às vezes, uma desculpa muito grande é o meio, né? Eu comecei a fumar porque todo mundo na minha casa fumava. Eu comecei a fumar porque os meus amigos fumavam. Eu comecei a fumar porque eu sou muito ansioso. E é impressionante ver que a pessoa, o indivíduo tem um envelhecimento muito mais saudável. Eu sou 13 anos mais nova que o João e ele me dá um pau na nossa caminhada diária. Eu ando 100 metros, eu já estou ofegante. Ele anda 1 quilômetro e o ar não falta. Essa qualidade do relacionamento também é importante, né? Você falou da importância da pessoa ter a consciência de que não pode, mas o meio pode promover alguns vícios indesejáveis. Com certeza, Mara. Veja só, ele teve um exemplo extremamente positivo, né? Ele não queria decepcionar a mãe, que ele tinha como uma pessoa, um exemplo para ele, né? De honestidade, de caráter, né? Então, se ele fizesse alguma coisa ruim, e ela ia sofrer de vê-lo assim, né? Então, isso para ele foi super determinante. Imagine se fosse um outro cenário, um jovem que cresce numa família que tem o pai fumante ou a mãe fumante, ou um avô, uma avó, uma tia. Então, tem pessoas no seu entorno, no seu convívio que são fumantes. Essa pessoa, se ela está morando no mesmo ambiente, ele já é considerado um fumante passivo, né? Então, ele já vai ter suas consequências desse convívio. Mas como exemplo, é muito ruim, né? Então, você vai dizer para o seu filho, olha, filho, eu fumo, mas isso aqui faz muito mal, não fume, não. É claro que você pode dar esse exemplo, né? Assim, olha, a mamãe não consegue largar, muito difícil, mas é o exemplo, né? A gente sempre escuta isso, que é o exemplo que educa, né? Não adianta falar, é o que a gente tem como as nossas atitudes e o nosso dia a dia é que os filhos vão ver e vão se espelhar nelas, né? Então, é claro que o João Kleber teve um exemplo extremamente positivo, né? Que foi determinante para a vida dele, né? Da mãe que trouxe isso, né? De maneira positiva.
Então, isso é, sim, super válido. Doutora, eu queria que você falasse agora para quem está aqui, que está acompanhando a gente até agora aqui nessa live, para quem vai sair da live pensando, para quem vai sair da live já com alguma pessoa no coração para falar, olha, vou pegar essa pessoa pela mão e vou ajudá-la. Como é que a pessoa pode fazer para procurar por você? Olha, se é uma pessoa que mora aqui perto, Piracicaba, região, podem marcar comigo no meu consultório. Eu atendo na Cardioclin. Cardioclin fica ali na rua Visconde do Rio Branco, 1804, bem ali do lado da Santa Casa, né? Pode marcar uma consulta, né? A gente faz essa avaliação e, se a gente perceber, já começa o tratamento. Se é um indivíduo que precise, de repente, utilizar o Sistema Único de Saúde, ele pode sim procurar a unidade básica e falar que ele quer entrar no programa antitabagismo do município, tá? Que daí a enfermeira vai orientar aonde que tem e o que ele deve fazer. E a pessoa também pode me procurar através do Instagram, né? A gente consegue conversar. Mandar um direct, eu convido, né? Isso, eu convido as pessoas a olharem os outros vídeos. Eu tenho também algumas coisas no YouTube, das lives que eu já fiz. Então, a gente conversa. Eu fiz uma série de lives no mês de abril, que eu fui abordando cada um dos temas do tabagismo. Então, eu tive uma live que eu falei da abstinência, uma live só de cigarro eletrônico, uma live só de fumante passivo, tabagismo na gravidez. Então, se a pessoa tiver vontade, pode me procurar, veja, né, o que eu tenho de postagens, e que eu queria mesmo que as pessoas se munissem de informação, né, para que conseguissem, então, uma atitude quanto a isso, né? Então, assim, para sair, para largar do vício, para buscar essa ajuda, né? Para conscientizar um parente, um amigo, e evitando também que as crianças, os jovens entrem no vício do tabagismo. Então, a nossa campanha tem esse objetivo mesmo, de conscientização da população, de que faz mal, mas que é um problema que tem cura, que tem tratamento. Você atende convênios, doutora? Eu atendo, Mara, eu atendo a Unimed e o Santa Casa Saúde, né? E para quem não tem, a gente faz Santa Casa Saúde. Isso, eu fiz como se fosse um pacote, tá? Para quem quiser me procurar, a gente faz um pacote para esse tratamento de 3 meses, né? Que fica um preço bem legal. Eu falo que é muito mais barato do que a pessoa teria gastado ao longo desses 3 meses na compra do cigarro. Que ele tá em torno, Mara, de 9 a 10 reais o maço, hoje em dia, o cigarro comum. Quer dizer, não é barato, né? Além de economizar lá na frente em medicamentos e tristezas, né? Sem dúvida. Que a gente sabe que sempre dá. O arrependimento sempre bate na porta, né? A gente paga a conta, faz as escolhas e paga a conta. Doutora, foi um prazer. Eu sabia que os nossos caminhos se cruzariam muito ainda. Desde a primeira vez que você veio aqui em casa, me trazer um presente. Você é incrível, parabéns pelo trabalho, um beijo para o músico Luiz Fernando Dutra, parabéns para vocês, parabéns para os artistas que estão participando dessa ação, desse movimento. A gente sempre ganha mais do que aquilo que a gente pensa, né? Você contribui, mas na verdade é você que sai ganhando depois, quando a gente vê quantas pessoas foram atingidas, né? Quantos amigos que eu fiz também, nossa, que gostoso. Deixa eu aproveitar, não podia deixar de citar, e você mencionou que bonito o nome da campanha, Paradas para o Sucesso. Eu tive o apoio de uma amiga
a Milene Brossi, art designer, ela é publicitária e ela que fez o logo pra gente. Nós bolamos juntas esse logo e o slogan da campanha. Então, agradeço a Milene. Os vídeos também foram editados, isso tudo por amigos que ajudaram, foram solidários. O Will Garcia, videomaker. Então, agradeço a oportunidade também de mencionar o nome deles, tá? E um beijo para a Juju Rosada, que fez essa ponte para esse dia acontecer. Isso. Então, um beijo, A muito Juju, obrigada. A Juju tá é aí, uma né? amiga Eu e a vi que ela tá por minha, aqui. eu falo que ela é a minha assessora. Mas antes ela é minha grande amiga. Eu agradeço demais também, Mara, a oportunidade de estar aqui conversando com você e poder levar a bastante gente essa mensagem. Muito obrigada pela oportunidade. A gente se encontra outra vez. Beijo, obrigada. Beijo. Tchau, querida.